Número 12. Tem alguém no corredor. O primeiro vídeo mostra alguém caminhando silenciosamente pelo corredor de um prédio residencial. Ela, ou ele, passa de porta em porta, sem pressa, sem desespero, apenas testando as maçanetas, uma por uma, como se estivesse avaliando quais estavam destrancadas. Não parece impulso, parece método. Infelizmente, cenas assim têm se tornado cada vez mais comuns na internet. Na maioria dos casos parecidos, isso acontece de madrugada, quando quase todo mundo está dormindo e menos atento. Pode ser confusão, pode ser embriaguez, pode ser algo muito mais intencional, mas a verdade é simples. Uma porta destrancada é praticamente um convite, sem arrombamento, sem alarme disparando, só oportunidade. Quando o vídeo começou a circular, as pessoas passaram a analisar cada detalhe. Alguns disseram que nem parecia ser uma mulher, mas talvez um homem de cabelo comprido, o que tornava ainda mais difícil identificar. Outros ficaram incomodados com o olhar da pessoa. Descreveram como vazio, sem expressão, como se algo ali não estivesse totalmente presente. Muita gente sugeriu o uso de substâncias, e teve quem foi além, dizendo que a pessoa parecia não estar no controle de si mesma. Mas houve um detalhe que praticamente todo mundo notou: a faca presa na boca. Independentemente da explicação, esse detalhe muda completamente o clima da gravação, de estranho para ameaçador. Apesar de toda a repercussão, nenhuma informação adicional surgiu depois. Não houve identificação, nenhum relatório oficial divulgado, nenhuma explicação clara sobre quem era aquela pessoa ou o que pretendia fazer. E talvez seja justamente isso que faz esse tipo de vídeo permanecer na mente, porque, pelo menos para mim, os encontros mais perturbadores são aqueles que simplesmente não têm um desfecho. 11. A menina na porta. Esse próximo caso aconteceu no Arizona e envolve uma menina de apenas 7 anos chamada Taylor. Depois da escola, ela chegou na rua de casa e percebeu algo que fez o coração dela disparar. Um lince selvagem estava andando pela vizinhança. Sem ninguém em casa naquele momento, Taylor fez a única coisa que conseguiu pensar. Correu até a campainha da casa dos vizinhos. A família não estava lá fisicamente, mas tinha uma câmera com áudio. E graças a isso, conseguiram falar com ela em tempo real. I'm on my way home right now. I'll be out soon, okay? No, please come open the door. There's a bobcat. I want to come in. Please. Okay, tell her we're going to be home in 1 minute. Is anyone home? No, we're going to be home in 1 minute. We'll be home in 1 minute, sweetie. Just stay right there. Okay. Dá para ouvir o medo na voz dela. Ela pede para abrirem a porta. Diz que tem um lince na rua. A voz começa a tremer. Ela está claramente em pânico. Do outro lado da câmera, os vizinhos tentam acalmar a garota. Imagina o desespero de uma criança sozinha, sabendo que um animal selvagem pode aparecer a qualquer momento. Enquanto ela espera, os segundos parecem eternos. E quando ela já está quase chorando, um carro finalmente para na frente da casa. Felizmente, ninguém se machucou. Mas essa situação mostra como essas câmeras, que muita gente instala só por segurança contra a invasão, às vezes acabam salvando vidas de outras formas. Agora imagina se não tivesse essa campainha com áudio ali. 10. O carrinho de bonecas. Era por volta das 10 da noite, quando 2 irmãs voltaram para casa só para pegar algumas coisas. A mais nova estava atrasada para ir a uma festa do pijama na casa de uma amiga e precisava correr para buscar umas roupas. Tudo parecia normal, até elas perceberem algo estranho do outro lado da rua. Na calçada, parado em frente à casa delas,
havia um carrinho de supermercado completamente lotado de bonecas. Mas não eram bonecas comuns. Eram aquelas bonecas antigas, meio assustadoras, com aparência estranha, todas amontoadas ali. Movidas pela curiosidade, as duas atravessaram para olhar mais de perto. Só que a curiosidade durou pouquíssimo. Quase imediatamente, elas voltaram correndo para dentro de casa, claramente assustadas com alguma coisa que viram ali. E foi exatamente nesse momento que a câmera da campainha registrou algo totalmente inesperado. Hurry. Hurry up. You need to get yourself clean. Right back. I don't know. We just need to go and get yourself clean. Hurry up. Please. Shut up. Hurry up, hurry up. I don't go to your house and mess with your shit. So don't mess with mine. Depois disso, descobriram que o carrinho pertencia a uma mulher bastante peculiar. Ela foi até a casa das meninas furiosa, gritando com elas por terem mexido nas coisas dela. E pelo que dava para ver, entre aquelas bonecas havia objetos realmente perturbadores. Mas o detalhe mais estranho ainda estava por vir. Enquanto a mulher discutia na porta, algo passou pelo corredor da casa. Uma sombra, rápida, escura, sem forma definida. Foi só um vulto atravessando o chão, como uma massa preta que surgiu e desapareceu num instante. É difícil dizer exatamente o que era. Não dá para afirmar que seja algo sobrenatural, mas você precisa admitir, a aparência é extremamente estranha. E não foi a única vez. Essa mesma sombra aparece novamente, dessa vez no quintal da frente. Pode ter sido apenas um gato preto passando rápido? Pode. Mas a forma como se move deixa muita gente com dúvida, e eu quero saber de você. O que você acha que era aquilo? 9. Água quente. Esse próximo vídeo é um dos mais satisfatórios da lista. Uma câmera de campainha registra uma varanda silenciosa enquanto anoitece. Tudo parece calmo, até que um homem de moletom com capuz se aproxima. Sem hesitar, ele puxa a maçaneta com força. Nada. Então ele recua e chuta a porta com violência. Tenta de novo. Chuta perto da trava. A madeira chega a tremer, mas não cede. Ele se aproxima mais uma vez, quase colando o rosto na porta. É então que a porta se abre apenas alguns centímetros, o suficiente. De dentro, um jato do que parece ser água fervendo é arremessado diretamente no rosto e no peito dele. O homem grita imediatamente, se afasta cambaleando, leva as mãos ao rosto e sai correndo da varanda em direção à rua. A porta se fecha com força. O vídeo termina ali. Tudo acontece em cerca de 13 segundos. Segundo várias repostagens, o líquido seria água fervente jogada pelo morador de dentro da casa. Algumas pessoas sugeriram que o vídeo pode ter sido gravado no Reino Unido, onde chaleiras elétricas fervem água muito rápido, mas a localização exata nunca foi confirmada. O que fica claro é uma coisa: a tentativa de invasão terminou no mesmo instante em que o dono da casa reagiu. Em vez de uma entrada forçada, o que houve foi uma retirada imediata, terminando o vídeo de uma maneira satisfatória. Número 8. O homem que não ia embora. No dia 30 de novembro de 2021,
uma mulher de Dallas publicou nas redes sociais imagens da câmera da campainha do apartamento dela. Era tarde da noite e um homem estava parado bem na porta. Segundo ela, aquilo não era algo isolado. Desde o dia 31 de outubro, o mesmo homem vinha aparecendo quase todas as noites. Ficava rondando o prédio e parando exatamente na frente do apartamento dela. Ela contou que já tinha procurado a polícia, mas na visão dela, pouco tinha sido feito para realmente afastá-lo. Nos vídeos que ela compartilhou, o homem aparece imóvel, encarando a porta. Às vezes ele fala sozinho, às vezes fica apenas parado. Em um dos momentos mais estranhos, ele está segurando uma lata de cerveja. Anda alguns passos, vai embora, mas poucos minutos depois, volta. Dessa vez, claramente bêbado. Ele cambaleia, se aproxima da porta e tenta girar a maçaneta. É aquela sensação de vulnerabilidade que arrepia só de imaginar. Você dentro de casa e alguém insistindo lá fora, noite após noite. 2 dias depois, ela postou uma atualização dizendo que finalmente estava segura. A segurança do prédio passou a fazer rondas frequentes pelos corredores, especialmente perto do apartamento dela. Mas o que mais assusta é pensar por quanto tempo isso já vinha acontecendo antes de ganhar atenção. Agora me diz, o que passa pela cabeça de alguém que fica voltando toda noite para a porta da mesma pessoa? 7. A porta que nunca abria. O que você vai ver agora começa com algo aparentemente simples, mas termina de um jeito difícil de explicar. Uma mãe e a filha voltavam para o apartamento depois de um encontro estranho com um homem no prédio. Elas conseguiram filmar esse homem, mas depois, ao rever as imagens, perceberam que algo mais tinha sido registrado. Looking at this ring camera footage, and I don't understand how I didn't see this, because this is ridiculous. No, it's not. I just called the police. Get out front of my door. This is the last time I'm going to tell you. Get out front of my door right now. The police on the way. Go! No vídeo, dá para ver o corredor do prédio. E então, a porta do apartamento número 23. Sem ninguém por perto, a porta simplesmente se abre sozinha. Ela fica aberta por alguns segundos. Depois, fecha. O mais curioso é que, segundo a mãe, Jasmine, aquela porta não era usada havia anos. E foi aí que o desconforto começou. In the 3 years that I've lived here, I have never seen this door come open. Ever. Like, you can't. But in the video, you saw the door just came open. Who opened the door? Like, look at that. Like, pitch black. Like, make it make sense. Like, how? How? I don't know. It don't make sense. Determinada a entender o que estava acontecendo, Jasmine chamou a administração do prédio para verificar o que havia atrás daquela porta. Quando finalmente abriram o cômodo, o que encontraram não parecia normal. Okay, yeah, so property management sent somebody up to come take a look, so I'm gonna let him do what he do, and I'm gonna stay back here. The light works. You say the light works? Y'all, he said the light works. Oh, Lord. What is that?
Y'all. What the hell is going on? Y'all see all these little kids? They have put kids' shoes up in there. What the? So how did? So hold on, because no, this other day the door came open when I was in here. So if the door came open, like, No, I'm sorry. I'm not. Okay, y'all. So remember that thing? I thought it was a snake. I really thought it was some plastic, but y'all, I'm not gonna get close to this. This is real snake skin. Oh my God. Look at this. You can see like, ooh. Oh my God. Look at that. Atrás da porta havia uma enorme pilha de sapatos infantis. Dezenas, talvez centenas, espalhados e amontoados dentro daquele espaço escuro. Entre eles, algo fez o coração dela gelar. With the property manager guy, right? And I noticed something in them pile of shoes. Those frozen Elsa boots, whatever you want to call it, those boots are my daughter's. Like, I'm gonna show y'all a picture that me and my daughter took, like, I want to say like 2 months ago. Yo, this is crazy because I really thought she just lost them at school. Those shoes belong to my daughter. Ela encontrou um par de botas da filha dela ali no meio. Botas que Jasmine acreditava que a menina tinha perdido na escola meses antes. Como aquele sapato foi parar ali? A administração afirmou que o cômodo não era utilizado há anos, o que levava a uma conclusão perturbadora. Alguém tinha acesso àquele espaço. Alguém estava entrando ali. O caso já era estranho o suficiente, mas ficou ainda pior. Nos dias seguintes, Jasmine decidiu monitorar a situação, e foi então que algo foi registrado novamente. Um dos sapatos se move sozinho. Ele parece dar um pequeno salto e cai inclinado ao lado de outro, sem ninguém tocando, sem ninguém por perto. Uma vizinha ainda relatou ter ouvido o choro de uma criança vindo justamente daquele mesmo cômodo. Nenhum áudio foi gravado comprovando isso, mas o movimento do sapato, esse ficou registrado. Sem explicação, Jasmine decidiu se desfazer de tudo, e depois disso, nenhum novo vídeo foi publicado. O silêncio que veio depois só deixou a história ainda mais assustadora, pois não sabemos se ela chamou a polícia, nem se teve uma investigação para saber de quem eram aqueles sapatos. Até hoje, ninguém sabe exatamente o que aconteceu naquele apartamento. E talvez seja justamente isso que torna tudo ainda mais perturbador. Número 6. A vingança. Esse próximo vídeo é um dos mais perturbadores da lista. Uma câmera da campainha registra o momento em que um homem vai até a casa da ex-namorada. No começo, a conversa parece até normal. Ele fala de forma tranquila, como se tivesse passado ali por acaso. Mas desde o início dá para perceber algo estranho. Ele tenta ficar em um ângulo que bloqueia parcialmente a câmera, como se não quisesse ser filmado. Hey. Hey, what's up? How are you? Good, how are you? What's going on? Nothing, just thought that I was in the neighborhood, so I'd stop out, say hi. Ela, sem desconfiar do que estava prestes a acontecer, permite que ele entre.
E é aí que o vídeo corta. Quando o áudio retorna, a situação já é outra. Get out of my house. Get out of my house. I will. You gonna light me on fire because you just blew alcohol all over me? Yeah. We'll take it to Now it's not over because now I'm calling the cops. A mulher explica que foi atingida com uma garrafa e que ele jogou álcool nela. Ela diz que acabou de sair do hospital e que quase morreu. O mais chocante é que o próprio homem admite que pretendia colocar fogo nela. Felizmente isso não chegou a acontecer. Ela consegue reagir, manda ele sair da casa e ameaça chamar a polícia. É difícil assistir a algo assim e não sentir um peso. 5. A casa engolida pelo fogo. O que você vai ver agora foi registrado em Santa Clarita, na Califórnia, durante um incêndio florestal devastador. No começo do vídeo, dá para ver o ambiente ao redor da casa, as chamas se aproximando, o céu sendo tomado por fumaça e o vento espalhando o fogo com uma velocidade assustadora. Segundo o dono da casa, o incêndio tinha acabado de começar quando a gravação foi feita. E em poucos minutos, o fogo já estava consumindo tudo ao redor. Os moradores foram evacuados quase que no último instante. Relatórios indicam que o incêndio queimou milhares de hectares e forçou a retirada de cerca de 40 mil pessoas da região. No vídeo da campainha, é possível ouvir a tensão, gritos pedindo para pegar o cachorro, correria, desespero. Felizmente, ninguém ficou ferido. Mas a casa foi completamente destruída. É impressionante como algo pode mudar tão rápido. Essas câmeras foram feitas para registrar visitas inesperadas na porta, mas às vezes acabam registrando o pior dia da vida de alguém. 4. O homem mascarado. Esse caso aconteceu em agosto de 2023, em Ohio, nos Estados Unidos. Era madrugada quando um homem usando máscara apareceu na frente de uma casa e tocou a campainha. Logo depois de apertar o botão, ele sai correndo. À primeira vista, parece só aquela velha brincadeira de tocar a campainha e fugir. Mas quando você presta mais atenção nas imagens, percebe que não foi bem isso que aconteceu. Ele simplesmente ficou ali, parado, observando a casa, sem se mexer, sem falar nada, só encarando. O dono da casa acordou com o toque da campainha, desceu para verificar e, ao ver aquela figura parada na rua, imediatamente chamou a polícia. No dia seguinte, a própria polícia divulgou o vídeo na página oficial, pedindo ajuda para identificar o suspeito. E foi aí que a situação ficou ainda mais estranha. Outros moradores da região começaram a relatar que também tinham visto a mesma figura dias antes. Sempre à noite, sempre parado, sempre observando. Mesmo com várias gravações, o homem nunca foi identificado. E até hoje, ninguém sabe qual era a intenção dele. Era só alguém querendo assustar? Alguém testando a rotina das casas? Ou algo ainda mais perturbador? Número 3. O pacote que começou a se mexer. Esse vídeo foi publicado no YouTube em 2016 e até hoje divide opiniões. Logo no começo da gravação, dá para ver um homem parado na varanda de uma casa. Ele coloca algo no chão, parece um pacote, e vai embora rapidamente de carro. O objeto fica ali no canto inferior da câmera, meio desfocado. À primeira vista parece só mais uma entrega estranha, mas alguns segundos depois, algo começa a acontecer. O pacote começa a pulsar, como se estivesse inflando. Ele parece crescer de tamanho, se expandir, até que, de repente, sobe e sai completamente do campo de visão da câmera. Simplesmente desaparece para cima. Quando o vídeo começou a circular nas redes sociais, surgiram várias teorias. Alguns disseram que era apenas uma pegadinha bem feita, mas não conseguiram explicar exatamente o que era aquele objeto. Outros juraram que aquilo tinha algo sobrenatural envolvido. E teve também quem defendesse uma explicação bem mais simples. Poderia ser apenas um inseto passando bem na frente da lente, criando essa ilusão estranha de movimento. Pode parecer a explicação mais lógica, mas quando você assiste sem saber disso, a sensação é bem diferente. E aí eu te pergunto, você acha que foi só um efeito de câmera? Ou tem algo ali que não parece normal? 2. O ladrão de câmeras.
O escritório do xerife do condado de Fresno, na Califórnia, divulgou 3 vídeos diferentes mostrando um homem suspeito tentando remover câmeras de campainha das casas. Nas imagens, ele aparece segurando uma ferramenta. Com uma mão, tenta soltar a proteção da câmera. Com a outra, força para arrancá-la da parede. O rosto dele demonstra concentração. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Em uma das casas, ele acaba desistindo depois de algumas tentativas frustradas, mas em outra, ele consegue. Ele força a estrutura, arranca a câmera e coloca dentro de uma bolsa que já estava com ele, provavelmente para vender depois. O mais curioso é que ele não para por aí. Vai até outra casa e tenta novamente. Dessa vez não tem sucesso. Enquanto se afasta, dá para ver uma mochila nas costas. Não dá para saber quantas outras câmeras já estavam ali dentro. Pelas imagens, ele parece ser relativamente jovem. As autoridades acreditam que possa até frequentar alguma escola da região. Mesmo tendo sido filmado várias vezes, o suspeito nunca foi preso. 1. A explosão que virou milagre. O último caso aconteceu na cidade de Oldenzaal, na Holanda. Uma explosão extremamente forte atingiu uma casa residencial e fez o imóvel simplesmente desabar. As imagens da câmera de segurança mostram o momento exato em que tudo acontece. A causa provável foi um vazamento de gás. Dentro da casa estavam um pai, uma mãe e a filha do casal. O cenário era de completa destruição. Concreto, madeira e destroços espalhados por todos os lados. Mas o que aconteceu em seguida foi descrito como um verdadeiro milagre. Equipes de resgate conseguiram retirar os 3 com vida dos escombros. Eles sofreram ferimentos e foram levados ao hospital, mas não corriam risco de morte. Outras crianças da família estavam do lado de fora no momento da explosão e também saíram ilesas. Moradores da região relataram ter sentido uma onda de choque muito forte antes de verem a casa colapsar. O prefeito da cidade chegou a dizer que o resgate daquela família, diante de uma destruição tão grande, podia ser considerado milagroso. Entre tantos vídeos assustadores, invasões, sombras, perseguições e mistérios, esse termina de uma forma diferente. Não com medo, mas com sobrevivência. E às vezes, depois de tanta tensão, isso já é mais do que suficiente. Se você gosta desse tipo de compilação, já deixa o like e se inscreve, porque tem muito mais vindo por aí. Até o próximo episódio.